Gravação iniciada. Então, oficialmente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula semanal de software livre. Hoje, dia 6 de outubro. A gente vai dar continuidade aos trabalhos lá na plataforma Cisco. Todo mundo já conseguiu acessar, fez as atividades da semana passada, sem problema, né? Todo mundo ok? Eu não fiz as atividades, professor. Você não conseguiu fazer a atividade? Não é que eu não consegui. É que a atividade que você está falando é aquela que você falou que você ia postar, não falou? No Não, eu e-mail? acabei de falar agora há pouco que eu não postei nenhuma ainda. Estou falando das práticas da aula da semana passada. Se todo mundo Ah, conseguiu acessar a plataforma da Cisco, acessar o terminal que tem lá na plataforma e fazer aqueles testes. tá, isso aí tudo bem. Ah, tá. Não, atividade, eu acabei de falar que eu vou postar 2 hoje para vocês aproveitarem o feriado. Aí eu já coloco isso em dia. Eu estou em falta mesmo. Pois muito bem, hoje a gente vai dar continuidade, então, àquele conteúdo da Cisco, tá? Mas antes de começar aquele conteúdo, já vão entrando lá na plataforma, logando tudo. Eu gostaria de passar um recado e fazer um convite para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo ano, já há 2021, acho que tem mais de 10 anos já. Primeiro que eu fui, acho que foi 2013, então já tem um pouquinho mais. Acho que tem aí uns 10, 13 anos que o pessoal promove esse evento, tá? Chama Latinoware, 18º, tá vendo? 18 anos, olha só. Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas. Então, tem tudo a ver com a disciplina que vocês estão fazendo. O primeiro que eu fui foi em 2013, e já fui em vários presencialmente, mas desde o ano passado, por causa da pandemia, eles mudaram o evento completamente, né, online, não está sendo presencial. Quando ele é presencial, ele é em Foz do Iguaçu. Então, por 3 ou 4 anos que eu fui, ele foi dentro da Itaipu, né? Itaipu tem uma área muito grande, e eles têm um parque tecnológico lá. E era dentro desse parque tecnológico. Depois eles mudaram para um centro de convenções, na Estrada para as Cataratas, mas é sempre em Foz do Iguaçu, tá? E reúne, né, como o próprio nome diz, é um congresso latino-americano, reúne pessoas da América Latina toda, presencialmente, né? Online ele pode reunir gente do mundo inteiro. Então a gente recebia lá, a gente, né, como se que eu conheço o pessoal da organização, caravanas da América Latina toda, né? Do Instituto Federal iam pessoas do Brasil inteiro, de todos os institutos federais que a gente tinha. Então, era um encontro muito legal, porque além dos assuntos, né, das palestras, minicursos, oficinas serem bastante interessantes, era um momento assim de encontro, de networking, né? A gente conhecia pessoas que muitas vezes se tornavam contatos até para trabalhos acadêmicos em conjunto. Era muito legal, tem umas fotos muito legais de lá. Eu falei para vocês que eu tenho uma foto com o Mad Dog, é de lá, é do Latinoware, né? Então, se vocês quiserem participar esse ano, vai ser do dia 13 a 15, né, semana que vem, dia 11 e 12, dia 12 é feriado, não teremos aula, né, e vamos ter o recesso no dia 11. Então, eles decidiram fazer aí, depois do feriado, vai ser quarta, quinta e sexta, tá? Eu ainda não fiz minha inscrição. Junto com o Latinoware tem um outro evento que é o Hackathon, né? Que é um evento hacker, é na área de segurança. Deixa eu ver, um concurso cultural promovido pelo Parque Tecnológico de Itaipu, PTI, que era onde era feito, né? Com a coorganização do Connection Inteligência Social e Digital, tem como objetivo desenvolver soluções de base tecnológica, software ou hardware que promovam inclusão produtiva, principalmente nos países da América Latina. Então, soluções inovadoras e digitais que promovam a inclusão produtiva. É um tema, né? Todo ano eles colocam um tema, tá? Então, aqui vai ter... Eles falam que os inscritos é bom que tenham conhecimento em pelo menos uma destas áreas. Aqui explica tudo direitinho. Vamos ver a programação, o que vai ter de interessante.
Aqui são os palestrantes, Latinoware Edu, Latin Science, negócios. É que eles fazem uma divisão lá pelo que eles chamam de trilhas, né? Então, tem aqui Mulheres no Latinoware, o Latinoware Edu, que são as palestras na área de educação, né? Software livre na educação, Latin Science, que é na área de ciências, o negócio empreendedorismo, hardware livre, é muito legal. O ano passado eu estava dando a disciplina de hardware para o pessoal do integrado e a gente assistiu uma palestra. Eu coloquei a turma, né? Eu tinha feito a inscrição, coloquei a palestra aqui no meu computador e fiz esse compartilhamento, e a turma toda assistiu. Foi muito bacana. Essa parte de hardware livre é muito legal. O LatinSec, que é a área de segurança, né? Conselho Jedi de Foz e o... Então, deixa eu ver aqui se está no Science. Eles têm uma trilha muito legal de... não tem as palestras ainda, não, que é para enviar. Talvez eles não tenham divulgado ainda, que são os palestrantes. Caravanas virtuais. O ano passado a gente fez uma caravana, tá? Eu preciso fazer minha inscrição. Eu acho que eles não estão com a grade de programação ainda liberada, tá? Vamos ver as mulheres aqui no Latinoware, se eu conheço alguma. Maísa, Michela, Carol, Leslie, Miriam, Priscila Passarella, Cristiane Martins, Thaisa, Natsan, Elisa, Ana Lu. Nossa, tem bastante. Bom, depois eu vejo com calma. Se vocês quiserem, então, participar, eu vou fazer minha inscrição, com certeza. Dá para assistir as palestras online, elas são transmitidas pelo YouTube, ou dá para assistir depois, né? Então, vamos falar com Bira, para a gente montar a nossa caravana virtual aqui do Instituto. A gente fazia a caravana presencial, né? Vários anos a gente teve o ônibus, em vários anos a gente teve o ônibus cedido pelo evento, a gente podia se cadastrar e eles conseguiam fornecer esse transporte para algumas caravanas, a gente conseguia, então a gente pagava só hotel, sempre foi muito bacana. Tomara que volte a ser presencial logo, para que a gente possa participar, né? Voltar a fazer nossas caravanas físicas e irmos todos juntos. Mas deem uma olhada, não está com a programação ainda, mas façam as inscrições, que com certeza vai ter alguma coisa que vocês vão se interessar, tá? Então, este é o recado que eu tinha para vocês. Opa, oxe. E hoje, então, agora, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo lá da plataforma Cisco, tá? Vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Eu lembro que a gente estava vendo algumas coisas básicas do sistema, como tinha uma parte lá do usuário, PWD, como entrar e sair de pastas. A gente viu meio que os primeiros passos mesmo do A cursinho ali gente chegou a do... ver o comando CD ou a gente viu só o LS? Sim, viu o CD, viu o LS. Não, a gente entrou um pouquinho, não preciso estar... O CD eu acho que foi lá no finalzinho, inclusive. Tá, Não sei só se... falei um pouquinho, né? Eu preciso começar a rever os vídeos da aula passada, porque eu estou dando mais ou menos um conteúdo meio paralelo para vocês e para o pessoal do integrado, que a gente está vendo Linux também, no segundo semestre eles vêm Linux, então a gente vai caminhar com alguns assuntos meio em paralelo e eu fico meio confusa, né? O Alzheimer impera e às vezes eu não lembro se eu falei alguma coisa aqui ou lá, mas beleza. Mas vamos lá. Então a gente viu, né, voltando aqui na plataforma, basicamente, né, lá nos conteúdos iniciais, no primeiro capítulo aqui, tem uma introdução sobre o Linux, né, sobre a plataforma e tudo mais. A gente viu esse capítulo 2, né, na semana passada. Falei um pouquinho da estrutura de diretórios, né? Cheguei a mostrar o esquema, só para ilustrar ou não? Só falei que isso aqui eram diretórios e que tinham significado. Vocês estão pior que
Eu, pelo menos, tenho a desculpa que eu me confundo entre o que eu falei para vocês e a aula dos meninos. Mas vamos lá, a gente vai repassar por isso aqui. Falei para vocês sobre a sintaxe básica, né, de um comando. A sintaxe é a forma correta de escrever. Então, no Linux é esperado que tenha o comando. Se formos usar, né, não é obrigatório, na maior parte dos casos, opções, e depois nós temos parâmetros, né? Então, essa é a estrutura básica de qualquer comando, tá? Existem alguns elementos que são opcionais nessa sintaxe e alguns obrigatórios. O comando, propriamente dito, é obrigatório, né? Eu preciso dizer para o interpretador de comandos, que é o terminal, qual que é o comando que eu quero que ele execute. Os outros elementos, dependendo do comando, pode ter algum que seja obrigatório, mas na grande parte das vezes eles são opcionais, tá? Falamos aqui, né? O comando, opções e os argumentos. Falamos do ls, né? E o ls com uma opção que é o L. Acho que eu cheguei a falar do H também, né? Ai, gente, isso me dá uma sensação de solidão Sim. tão... Ah, tá. Sim, você tinha falado LS traço LH. Eu lembro. Isso, muito obrigada. Tá. Ai, mas vamos lá. Aqui na plataforma, ele ainda fala também do L, né, e do R, que se a gente digitar o L, ele faz aquela listagem longa, né, com detalhes. Se a gente colocar o R, ele faz a listagem reversa, né. Vamos começar aqui alguns testes. Então, só rememorando o que a gente tinha visto na aula passada. O que eu falei é que as opções também que a gente passa junto com o comando, elas nunca vão mudar o que o comando faz, vai mudar a forma como aquilo é feito, tá? Então, o ls vai sempre listar conteúdo de diretório. Eu posso usar ele sozinho, né, e aí ele vai só mostrar o nome do que eu tenho ali dentro daquele diretório, que são os arquivos e pastas, né, arquivos e ou pastas. No caso aqui, eu só tenho pastas dentro desse diretório onde eu estou. Como é que eu sei disso? Porque todos os nomezinhos aqui estão em azul. Então. Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Ah, tá. Aí eu mostrei, né, o parâmetro L, minúsculo, tá? E lembrando sempre que é ls, espaço, e o traço e o L são juntos. Isso para qualquer comando, tá? É o comando, espaço, aí o traço e as opções ou a opção que eu quero. Então, o ls continua listando o conteúdo desse diretório, só que agora ele fez uma listagem longa. Ó, esses nomes que estão aqui na última coluna. Mas daí com mais detalhes, que a gente já vai ver daqui a pouco, né? Eu até falei um pouquinho, mas nós vamos ver o que são. E, deixa eu fechar isso aqui. E o R, vejam que ele lista, né, em ordem alfabética. D, depois o M, P, papapá. Se eu coloco a listagem longa, né, e o R, ele vai começar a listar do V, né, em ordem decrescente, né, da maior letra para a menor. Nossa, não sei se fica adequado isso. Mas vai fazer na ordem reversa ali, não em ordem crescente alfabética, né? Então, R serve para isso. Falei também para vocês do man. Man, eu não lembro disso não, na real. Não? Então, eu falei para o pessoal dos sistemas operacionais. É que, para a gente saber quais são todas as opções, né? Quais são todas as opções que eu posso utilizar junto com o comando, a gente precisa ter um manual do comando, né? Ou a gente pesquisa na internet, mas o próprio sistema operacional fornece para a gente esse manual dos comandos mais comuns, não vai ser de todos, né? Se for um comando muito específico, que seja externo e tal, foi acrescentado, ele não vai ter. Mas na maior parte das vezes ele tem os comandos que são internos ao sistema operacional, ele tem o manual desse comando. Para eu acessar o manual, eu digito man, espaço e o comando para o qual eu quero que ele apresente o manual. Então, man, espaço, ls. Dou enter, né? E aí ele me dá aqui, só que a gente tem que aprender a ler inglês, porque o man
só apresenta o conteúdo em inglês, não está traduzido, tá? Então, ele fala o que o LS faz, né? Lista conteúdo de diretórios, como que é a sintaxe dele, né? Uma descrição. E aí, aqui embaixo, eu tenho todas as opções que eu posso utilizar junto com ele, tá? Vamos lá atrás do nosso L, que a gente já usou. E vejam, né? Se eu não falei, também falo agora. A gente tem que prestar atenção porque o Linux, ele é case sensitive, né? Ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, a opção D minúsculo, ela tem um resultado diferente da D maiúscula, tá? Vejam que eu tenho também a opção F minúsculo e F maiúsculo. Então, o Linux é case sensitive, a gente tem que prestar atenção nisso. Vamos lá, cadê nosso L? Pronto, eu vejo que a gente tem o L maiúsculo e o L minúsculo também, né? O L minúsculo faz o quê? Usa um formato de listagem longa, né? Detalhado, com detalhes. O L maiúsculo, deixa eu ver o que ele faz que eu não pausei. Quando mostrando as informações de um arquivo, de um link simbólico, mostra informações para o arquivo. Ah, tá, isso aqui é relacionado a link simbólico, não vamos entrar nisso por enquanto, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas só para vocês verem que existe essa diferenciação das opções em maiúscula e minúscula. E utilizando o MAN, a gente consegue acessar aqui todas as opções, ó, o R do reverse, né, que a gente usou lá. Cadê o H que a gente já usou também? H. Ó, e vejam, né, que eu tenho a opção H minúsculo, eu tenho a opção H maiúsculo, eu tenho por extenso, tá? Eu tenho algumas opções, ó, o hide, por exemplo, eu não tenho uma letra só para essa opção, eu tenho que usar por extenso. Quando eu uso a opção por extenso, eu uso 2 tracinhos na frente, tá? Mas vamos ao L aqui, o L não, o H minúsculo, né? Essa opção pode ser usada dessa forma também, ela tem 2 formatos, o contraído, né, uma letra só, e por extenso, tá? O H, então, ele mostra tamanhos num formato mais legível para os humanos, que é aquilo que eu tinha mostrado, né? Quando eu tenho um tamanho de arquivo, quando a gente usar alguns comandos que vão mostrar qual que é o tamanho do conteúdo todo que eu tenho no diretório, então, o padrão é mostrar esse tamanho em bytes, né? Mas para a gente fica meio difícil, principalmente quando esses tamanhos são grandes, né? Viram números grandes. Então, com o H, ele mostra num formato mais entendível para a gente. Isso, olha lá, o Flávio tinha visto o MAN, né? Para sair, letra Q, e saímos do MAN, tá? Então, o LS, vimos aqui. E hoje, então, a gente vai começar a fazer esse trabalho com diretórios, tá? Não só a listagem do conteúdo, mas caminhar entre os diretórios, entender um pouco mais a estrutura de diretórios do Linux, ok? Então, vamos seguir em frente. Bom, o PWD eu já tinha comentado na semana passada, né? Que ele faz o quê? Eu vou usar aqui. Vocês usam aí no terminal do Cisco, que aquele fica maior, eu acho que fica melhor para vocês verem, tá? O conteúdo que talvez seja diferente, né? É ruim. Fica muito pequeno aqui no vídeo ou não? Fica bom. Acho que eu perguntei isso já na semana passada, mas deixa eu só confirmar. Todo mundo consegue, porque tem gente que às vezes está usando o celular. Alguém não consegue enxergar direito usando o terminal daqui? Fica muito pequeno? Tá tranquilo para mim. Tá? Bom, vou entender que tá tranquilo para todo mundo, então. Então, vou usar aqui para a gente ter o mesmo, né, resultado, todo mundo. Então, o PWD, deixa eu dar uma limpada aqui. O PWD, ele me mostra o caminho absoluto do diretório de trabalho atual, né? O diretório onde eu estou logada neste momento, tá? E aí eu expliquei para vocês também como é que funciona aqui o prompt, né? Que significa esse tiozinho, né? É o diretório home. É o nome desse usuário que está logado aqui. O usuário que está logado aqui nesse momento é esse sysadmin. Como é que eu sei que é ele? Primeiro porque no prompt é o nome que está antes do arroba, né?
Então, é o usuário sysadmin logado na máquina aqui, localhost. E o TIL vai ser a abreviação do diretório home desse usuário. O diretório home desse usuário é o /home /nome do usuário, tá? Então, com o PWD, eu consigo ter ali o caminho completo do diretório no qual eu estou neste momento, ok? Pois muito... Se eu entrar, né, aqui a gente tem... Só para seguir o exemplo que ele dá lá nos slides, se a gente entrar aqui no diretório Documents, né, e der o PWD agora, ele vai mostrar /home, /sysadmin, /download. Calma lá, que não era isso. Ó, mais uma utilização aqui. CD, Documents, PWD, /home, /sysadmin, /documents. Então, no prompt, o /home, /sysadmin vai continuar sendo abreviado para TIL, né? O que ele fez foi só acrescentar o diretório no qual eu entrei, ok? Pois muito bem. Então, tá aqui. Agora, vamos entender como é que a gente faz, né, algumas opções que a gente pode usar junto com o CD, alguns atalhos e entender um pouquinho a estrutura hierárquica aqui dos diretórios no Linux, tá? Tudo começa na raiz. Então, a raiz do sistema de arquivos a gente vai chamar de barra, que é a pasta inicial, tá? Que é o diretório inicial. Então, no Linux ele é chamado de barra. No Windows a gente vai chamar de C2 D2 dependendo do dispositivo que a gente estiver trabalhando, tá? Aqui a gente vai chamar de barra, tá? Logo ali abaixo da barra, a gente já tem alguns diretórios, algumas pastas, que são criadas pelo próprio sistema operacional, tá? E que tem uma função. Então, a pasta bin guarda, né, os arquivos binários, tá? Os arquivos binários são os arquivos que, quando a gente está acostumado a trabalhar com Windows, a gente chama de executável, tá? Um arquivo executável é um arquivo que o seu conteúdo é binário. Então, quando eu escrevo um programa, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, lá digito o código-fonte, né, estruturo o programa, compilo esse código-fonte na linguagem de programação que eu estou fazendo e tudo mais, e gero um arquivo de instalação, né? Aquele arquivo de instalação é um binário. Pode ser o próprio programa, né? Tem alguns programas que não são instaláveis, a gente só executa eles, né? E abre e tudo mais. Então, no Linux, a gente não vai chamar esses programas de executáveis. A gente vai ver mais para frente que executável é um arquivo que tem permissão de execução. E esse arquivo pode ser até um arquivo texto. Um arquivo texto pode ter permissão de execução e ele vai ser um arquivo executável, né? Então, isso vai contra um pouco o paradigma que a gente tem. Então, vamos passar a chamar esses arquivos agora de binário. Então, no /bin, a gente vai ter os arquivos binários do sistema. No boot, ficam os arquivos de inicialização do sistema. Então, o kernel do Linux e mais alguns outros arquivos necessários para a inicialização do sistema operacional. O dev de device ficam arquivos relacionados a dispositivos, tá? Então, são arquivos de bloco, também é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? São arquivos necessários para que o sistema operacional consiga acessar dispositivos, seja ele um pendrive, seja ele um HD, seja ele um drive de CD. Então, tudo que for um dispositivo externo, mesmo interno, né, o HD, o sistema operacional precisa de um arquivo de bloco para conseguir tratar aquele dispositivo. Esses arquivos ficam aqui no /dev. O /etc, né, o diretório etc que fica na raiz, ele guarda os arquivos de configuração, sejam do sistema, sejam dos serviços que foram instalados. 99,9% dos arquivos de configuração de um computador, né, ficam dentro do /etc. Existem raríssimas exceções, né? Às vezes a gente instala algum serviço que não segue o padrão do Linux. Então, ele cria um diretório num local que não é meio padrão, coloca ali os seus arquivos, inclusive de configuração, aí fica fora do etc. Mas, de uma forma geral, praticamente todos os arquivos de configuração ficam no etc, e esses arquivos de configuração são arquivos texto, tá? Seja do sistema operacional, seja de outros serviços instalados, todo arquivo de configuração no Linux é um arquivo texto.
e a gente então consegue abrir esses arquivos de uma maneira muito fácil no terminal, sem precisar ter um ambiente gráfico, faz as alterações de configuração que a gente quer ali, salva e pronto. A gente já tem, a gente só precisa restartar o serviço e aquela configuração já passa a funcionar. Que também é um parâmetro um pouco diferente, né? Um paradigma um pouco diferente do que a gente tem enquanto usuários do Windows, né? No Windows, normalmente, a gente precisa entrar no programa, ir lá em configurações, vai abrir uma janela gráfica, ali a gente vai ter as opções que a gente muda, manda salvar. A gente não consegue fazer isso na linha de comando no Windows. A gente só consegue abrindo o programa e indo nas configurações dentro do ambiente gráfico. Aqui no Linux, não, tá? É um arquivo texto. Vamos ver aqui, achar. Aqui, vamos ver se ele vai deixar eu acessar. Então, já vou aproveitar esse exemplo para a gente ir demonstrando aqui o CD, né? Então, eu entrei no Documentos aqui, usando só CD, espaço, Documentos. Por quê? Tá aqui em cima, né? Cadê? Aqui. Por que eu consegui fazer o que eu queria utilizando o comando desse jeito? Porque a pasta Documentos estava dentro do meu diretório de trabalho, dentro do diretório onde eu estava naquele momento, tá? Então, eu só digitei CD, o nome da pasta na qual eu queria entrar, e funcionou. Essa forma de comando, onde a gente digita CD e só o nome da pasta, né? A gente chama de caminho relativo. Eu dei CD em uma pasta e digitei o caminho desta pasta relativo ao diretório onde eu estou agora. Ela está logo dentro desse diretório, então eu só digito CD, o nome dela e dá certo, tá? Vamos dar um LS aqui. O que eu tenho aqui? Já tem algumas coisas aqui de exemplo. Então, dentro dessa pasta documentos, eu tenho uma pasta chamada School, tenho uma pasta chamada Work e tenho vários arquivos, tá? Que são arquivos simples. Como é que eu sei que são arquivos simples? Porque o nomezinho tá em branco, ok? A gente tem algumas cores que são significativas quando o terminal é coloridinho assim. Se o nome tiver em azul, é pasta. Se tiver em branco, é um arquivo simples. Se tiver em lilás, em roxinho, é uma imagem. Se tiver em amarelo, é um arquivo de blocos. Se tiver em vermelho, ou é um arquivo compactado, ou é um link quebrado. Então, as cores têm significados, tá? Pois muito bem, eu quero entrar na pasta etc para mostrar para vocês um exemplo ali de como são os arquivos de configuração no Linux. Se eu digitar cd espaço etc, vai dar erro. Bash é o nome do interpretador de comandos, tá? É o nome do programa desse terminal. Ele está me dizendo aqui que cd etc, ele não encontrou este arquivo ou diretório. Então, e aí já aprendam que no Linux é assim, tá? Se eu digitei um comando e ele não disse nada, provavelmente o comando deu certo. Mas se não tiver dado certo, ele vai me mostrar a mensagem de erro, tá? Mas não dá mensagem nenhuma, não é 100% de certeza que o comando deu certo. A gente vai ver exemplos mais para frente disso. Pois muito bem, por que não deu certo esse comando? cd etc, direto. Porque a pasta etc não está aqui dentro. Não é uma pasta que existe dentro do meu diretório atual. Então, eu não posso usar aqui um caminho relativo para entrar nessa pasta. Não vai funcionar, tá? Como é que eu faço, então? Eu digito o caminho absoluto da pasta na qual eu quero entrar. O caminho absoluto é o caminho completo desde a raiz. No caso, o etc já está logo abaixo da raiz, né? Então, eu digito cd espaço barra etc. O barra etc, e se fosse, né, se tivessem mais pastas, o caminho todo não tem espaço. Barra, nome, eu vou colocando sem dar espaço nenhum, tá? Então, cd espaço barra etc. Opa, agora deu certo. Vejam que o tio sumiu do prompt, porque agora eu saí do meu diretório home. O etc está na raiz do sistema, não está dentro do meu diretório home. Então, agora no prompt eu tenho aqui no caminho só barra etc. Tá? Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Tem bastante pastas e bastante arquivos, tá? Por que isso acontece? Alguns serviços, eles vão ter só um arquivo simples de configuração. Então, esse arquivo já fica logo ali no etc.
Alguns serviços vão ter vários arquivos de configuração. Então, quando a gente instala esse serviço, ele cria uma pasta dentro do /etc e joga os arquivos de configuração lá dentro. Como, por exemplo, o Python. Não sei se vocês já ouviram falar em Python. Ah, o Flávio já. É uma linguagem de programação, né? Vamos ver se a gente tem... Ó, os vermelhinhos aqui, tá vendo? Esses vermelhinhos aqui não são arquivos compactados, são links quebrados, que eu falei para vocês. Tem um verdinho aqui, ó, um verdinho da mesma cor desse verde do prompt. Arquivos que estão em verdinho assim são arquivos com permissão de execução. Mais para frente a gente vai ver também. Então, vamos ver se... O Apache, vamos ver o Apache. O Apache acho que é mais interessante. No Apache, vocês já ouviram falar? Eu mesma já falei lá no início das aulas, né? É o servidor web de código aberto e software livre, meio que padrão, tá? No mundo Linux, nos servidores web que utilizam Linux. Não é o único, tá? Tem o Indix, lá, cada um fala de um nome, de um jeito, mas é o mais comum de ser achado, de ser encontrado, quando nós temos um servidor Linux com um servidor web, é o Apache, tá? Então, aqui dentro, ó, tem um diretório, tem uma pasta do Apache. Por quê? Porque o Apache não tem um arquivo simplesmente de configuração, tá? Ele tem vários, então eu vou entrar nesta pasta. Veja, eu já estou na pasta etc, ela é minha pasta de trabalho atual. E o Apache 2 está dentro dela, então eu posso digitar o caminho relativo, Apache 2 e Enter. Agora eu estou no /etc/Apache 2. Entrei na pasta de configuração do serviço Apache. Vejam, eu tenho alguns arquivos aqui dentro, apache2.conf, bastante significativo esse nome, né? Em vars, magic, ports.conf e tenho outras pastas, tá? Nós não vamos entrar em detalhes agora disso, porque não dá tempo, mas é que o Apache, ele estrutura assim... Hoje em dia, a gente não tem, ou não é comum que tenha, ou não é limitado a que se tenha um único site hospedado em um servidor. Eu posso ter vários sites com vários domínios diferentes. Então, o Apache, ele estrutura como? Ali em sites available, né? Ele coloca os arquivos de configuração dos vários sites que ele tem hospedados nele, e aqui em sites enabled, ele coloca, são aqueles sites que estão habilitados, porque eles podem estar hospedados, né, ter toda a estrutura, ter tudo criado no servidor, mas ele não está habilitado. Aí vocês podem se perguntar, tá, em que situação que a gente usa isso? Imagina que vocês têm um serviço, né? Eu tenho um servidor e eu hospedo, cobro por isso, né? Alguém tem uma página, não tem um servidor, hospedo aqui no meu servidor. E eu cobro por isso, né? E de repente o cara fica aí 3 meses sem me pagar. O que eu posso fazer? Eu posso desabilitar. Eu tiro o site dele do ar, mas o site continua aqui no servidor, tá? Assim que ele regularizar, pagar os boletos tudo atrasado, eu habilito o site dele de novo e volta a ficar disponível para acesso, né? Então, aqui é a mesma coisa para o mods, né? Que são módulos que estão disponíveis aqui nessa pasta. Eu tenho os módulos disponíveis para serem utilizados junto com o Apache. E aqui eu tenho os módulos que estão... Oh, meu Deus do céu. Perdão, eu inverti ali, né? Nessa... Entra todo mundo. Vocês saem para passear, depois ficam correndo que quer entrar. No Mods Available eu tenho os módulos que estão disponíveis e no Mods Enabled eu tenho aqueles módulos que estão habilitados. Como, por exemplo, eu tenho módulos para trabalhar com os mais variados bancos de dados. Então, vamos supor que no servidor aqui eu estou usando o MySQL. Então, eu habilito o módulo do MySQL, mas deixo desabilitado o módulo do Postgre, que eu também tenho ele disponível, mas não está habilitado. Então, vocês estão entendendo? Quanto mais estruturado e complexo for um serviço, maior a quantidade de pastas e arquivos que eu vou necessitar para poder configurar esse serviço, tá? Então, no caso do Apache, eu tenho vários arquivos aqui e pastas dentro que vão ser utilizados para a configuração desse serviço web, tá? Vou voltar para a pasta etc. Vou sair da pasta Apache 2 e voltar para a pasta etc.
Pois muito bem. Uma forma bem simples de eu fazer, eu tenho várias formas, tá, para fazer isso. Uma delas é usar um atalho que é o ponto, ponto, tá? O que isso quer dizer? O ponto, ponto é assim, um ponto atrás do outro, tá? 2 pontos seria um em cima do outro. Esses 2 pontos, um atrás do outro, significam o diretório anterior, um diretório acima do qual eu estou no momento. Então, se eu estou no /etc, /past2, se eu digitar cd espaço, ponto, ponto, eu volto um diretório, eu vou para um diretório acima, que é quem? É o etc. Então, eu volto para cá, tá? Um outro atalho que a gente pode usar com CD é o tracinho sem nenhuma letra, sem nenhuma opção, só o tracinho mesmo. CD, o traço. Este atalho, o tracinho, ele volta para o diretório onde eu estava imediatamente antes. Eu estava no Apache 2, então ele volta para lá, tá? Então, cd ponto ponto, eu subo um diretório, eu volto um diretório acima, né, do que eu estou neste momento. O cd traço, ele volta para o diretório onde eu estava antes deste momento, né? E outra forma, né, de ir para o etc é usar o caminho absoluto dele, /etc. Eu tenho várias formas de se fazer a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui um arquivo simples de um... Vamos ver o resolve.conf, tá? Eu vou acabar usando aqui alguns comandos que não estão no nosso escopo neste momento, tá? Depois, talvez mais para frente, a gente volte neles. O cat, ele mostra o conteúdo no arquivo texto, tá? Sem abrir esse arquivo, só mostra o conteúdo dele. Então, o que eu tenho neste arquivo resolve.conf? Ele tem o IP do servidor DNS que a máquina vai utilizar quando for necessário. Então, aquela configuração, não sei se alguém já chegou a fazer isso, né? Que no Windows a gente faz entrando na configuração da placa de rede. Lá a gente pode colocar o IP da placa de rede como automático ou como manual. Aí eu posso configurar lá o servidor DNS também. Então, eu só posso configurar lá no Windows, no ambiente gráfico, entrando nas configurações da placa de rede. Aqui eu configuro no arquivo texto, que é o resolve.conf. Né? Então, eu tenho ali um servidor que o IP é 127.0.0.11, é ele que é o servidor DNS dessa máquina, no momento que ela precisar, tá? Então, aqui no /etc são os arquivos de configuração, tá? E vou mostrar mais um atalho agora, que é voltar para o meu diretório home. É o CD sem nada, né? CD Enter, ele volta para o meu diretório home. Então, agora eu voltei a ter o tio aqui no prompt, ok? Muito rápido, gente, qualquer coisa vocês vão me gritando aí, hein? A gente está no slide 11, mas a gente já viu várias coisas que estão nos próximos slides ali, tá? Só voltando aqui... Oi, pode perguntar. Não, tá tudo bem, tudo bem. Ah, beleza. Só voltando aqui para a estrutura de diretórios, né? Só para falar de mais alguns que estão ali logo abaixo da raiz, que são diretórios do sistema. A gente viu o bin, o boot, o dev, o etc. O home, já falamos dele também, é o diretório no qual são criadas as pastas dos usuários do sistema. A pasta lib de library, né? De bibliotecas, então as bibliotecas ficam aqui dentro. A pasta media, que ficam aqui arquivos de mídia mesmo. Essa pasta não é uma pasta comum em todas as distribuições Linux, tá? A pasta MNT, que é uma pasta de ponto de montagem. Então, ali eu posso... Ponto de montagem é um local na estrutura de diretórios do sistema, onde eu adiciono um dispositivo externo. Então, um pendrive, um CD, DVD, um HD externo, né? Então, a gente pode criar o ponto de montagem dele, quer dizer, um diretório onde eu vou conseguir acessar esses conteúdos dentro da pasta MNT. O OPT, que é uma pasta, assim, de serviços opcionais, né? Muitas vezes são serviços instalados pelo usuário e que aí não ficam dentro ali de nenhuma pasta do sistema. Pode acontecer de acabar criando aqui uma estrutura de diretórios para esse serviço e o arquivo de configuração desse serviço fique ali dentro, tá? Mas o comum é que não fique aqui e o arquivo de configuração venha para o etc mesmo, tá? Pois muito bem.
Isso aqui, né, já falamos de caminho absoluto. Caminho absoluto e caminho relativo, gente, isso é importante. Ficou claro para vocês o que é um caminho absoluto e um caminho relativo? Vou voltar aqui e fazer um exemplo, tá? A gente viu que lá dentro da pasta Documents tinham outras pastas, né? Tem a pasta School e a pasta Work. Vamos supor que eu queira entrar na pasta School e eu estou no /home /sysadmin. Eu estou na minha pasta raiz, né? Na minha pasta Home, e eu quero entrar dentro da pasta Documents, e dentro de Documents eu quero entrar na pasta School. Ou eu dou CD Documents, e depois de estar dentro da pasta Documents, eu dou um CD School, né? Faço isso aqui, CD Documents, depois dou um CD School, beleza, estou na pasta /home /sysadmin /documentos /school. Vou voltar para a raiz, não é para a raiz não, é para minha pasta Home. Ou eu já dou o caminho completo da pasta, caminho completo não, o caminho final da pasta para onde eu quero ir, que é a School. Só que se eu fizer isso aqui, ó, Documents, School, eu estou dando duas pastas, né? Eu quero entrar, não quero entrar em documentos, eu quero entrar na pasta School, que está dentro de documentos. Então, eu coloco CD, espaço, Documents /School. Dou Enter e entrei lá, tá? Só que, embora seja mais comprido, esse caminho ainda é um caminho relativo. Porque eu dei o caminho da pasta em relação aonde eu estou neste momento, a minha pasta de trabalho atual. Então, se eu estou dentro do /home /sysadmin e a pasta Documentos está dentro dessa pasta e School dentro dela, eu dou um CD só Documents e /School e entro nela. Vejam que não começou com barra aqui. Agora, se eu quiser entrar nesta pasta usando o caminho absoluto, eu preciso digitar CD /, agora eu vou dar o caminho completo desde a raiz, tá? Então, é Home, Sysadmin, Documents, School. Tá? Então, CD espaço, /home, /sysadmin, /documents, /school, aí é o caminho completo. Tá? É o caminho absoluto, desde a raiz. É importante que isso fique bem claro, tá? Mostrei os atalhos, né? Os dois pontos, que é o ponto. Caractere, ponto, então, né? O conjunto, né, de caracteres junto. Não tem espaço, tá? É ponto junto, sem espaço. Representa, então, um diretório acima do que eu estou neste momento. O ponto sozinho é o diretório atual. Então, é muito difícil a gente acabar usando ele, tá? Porque, por exemplo, se eu digitar ls dentro do School, ele me mostra o que eu tenho dentro dessa pasta. Tem outras 3 pastas, né? Art, Engineering e Math. Se eu digitar ls ponto, ele continua me mostrando o conteúdo desta pasta, porque o ponto diz a pasta atual, é o atalho para a pasta atual. Se eu digitar ls ponto, ele lista o conteúdo de School. De School? Sim, de School. Não, calma lá que me confundi. De Documents, ô Jesus Cristo, já tá dando tilt. Então, ls espaço ponto, me dá a listagem do diretório acima do que eu estou neste momento, que é o Documents, tá? Eu dei o tilt porque eu olhei e parecia que tinha que ter o conteúdo lá do /home /sysadmin. Calma, não me julguem. Então, e o til, que faz o mesmo efeito do CD sem nada, tá? CD til, não circunflexo, volta para o meu diretório home, CD traço volta para o diretório anterior onde eu estava, e o CD sem nada faz o mesmo efeito do CD til, tá? Ele volta para o meu diretório home. A listagem, só faltou a gente passar o caminho de um diretório que eu quero listar, né? Até agora a gente listou o conteúdo do diretório onde a gente está, usando opções ou não, né? Mas eu posso listar também, eu posso estar dentro do /home /sysadmin e listar o conteúdo de um outro diretório. Por exemplo, eu posso listar o conteúdo do etc, lá na barra, lá na raiz, tá? Quando a gente for fazer isso, a gente dá o comando ls,
Se a gente quiser alguma opção, por exemplo, eu vou fazer a listagem longa, coloco o tracinho e a opção que eu quero, e aí eu dou o caminho, tá? Do diretório que eu quero listar. Eu posso, se eu for listar um conteúdo de um diretório que tenho aqui neste momento, como por exemplo, documentos, eu posso dar o caminho relativo. Estou listando ali o conteúdo da pasta documentos, que está dentro da minha pasta de trabalho atual. Ou posso, da mesma forma, dar um caminho absoluto e listar algum outro diretório, como, por exemplo, o etc que está na raiz. Ok? Só para a gente rever, então, isso aqui acho que eu falei na semana passada, né? Mas vamos recapitular. Vamos listar o conteúdo do /home/sysadmin aqui. Então, vejam que a gente tem aqui algumas colunas de informações quando a gente faz essa listagem longa, né? A primeira coluna, ela tem 10 caracteres, tá? Um conjuntinho de 10 caracteres. O primeiro caractere me diz que tipo de elemento que é esse. No caso, se for um D, é uma pasta, né? Um diretório. E se for, vamos entrar no documentos que a gente tinha... O Cristo... A gente tinha tanto pasta quanto arquivo, né? Então, vejam, ó, para as pastas, esse primeiro caractere é um D. Para os arquivos, é um tracinho. Então, se na primeira coluna começou com tracinho, é um arquivo. Começou com D, é um diretório, tá? Só tem mais um terceiro caractere que pode aparecer ali, que é um L, que é um link, quando aquele arquivo, né, for um link, tá? Mas o mais comum de aparecer é um D ou um tracinho. E aí não importa que tipo de arquivo seja, né? Um arquivo comum, um arquivo texto, um arquivo de vídeo, um arquivo, vai ser sempre um tracinho para arquivo, tá? Então, primeiro elementinho ali daqueles 10 caracteres é o tipo do arquivo. Depois, nos 9 seguintes, a gente tem o conjunto de permissões para esse arquivo ou diretório, tá? Dividido de 3 em 3, tá? Os 3 primeiros caracteres ali é o conjunto de permissões para o dono do arquivo ou diretório. Os 3 caracteres do meio são o conjunto de permissões do grupo. E os últimos 3 caracteres é o conjunto de permissões para todo o resto dos usuários do sistema, que não sejam nem o dono, nem estejam no grupo, tá? A gente vai entender mais para frente um pouco o que é grupo. Então, no caso aqui das duas pastas, eu tenho os 3 primeiros caracteres aqui relativos a permissões com letras, R, W, X. R é de read, de leitura, W de write, de escrita, e o X de execution, de execução. Então, o dono desse diretório tem permissão das 3 coisas, leitura, escrita e execução. O grupo não tem permissão de nada, porque eu tenho 3 tracinhos, eu não tenho letras, e os outros integrantes do mundo, né, do sistema, também não têm permissão de nada, porque os 3 últimos caracteres são tracinhos. No caso dos arquivos, ó, o dono tem permissão de leitura e de escrita, mas não tem de execução. O grupo tem permissão de leitura, mas não tem permissão de escrita nem de execução. E os outros usuários do sistema têm permissão de leitura também, mas não têm permissão de escrita nem de execução, tá? Então, são esses elementos que formam ali o conjunto de permissões de um arquivo, né? Ou diretório. Depois a gente vai ter... Ele não chegou a falar... Ele não fala aqui, né, mas nós vamos falar. Aqui a gente tem o nome do usuário proprietário, dono desse arquivo ou diretório, o nome do grupo, o tamanho, né, desse arquivo. No caso de um diretório, é só o tamanho da entrada na tabela que aponta para esse diretório, tá? Não é o tamanho do conteúdo que tem nesse diretório. A gente vai ver que existe um comando para a gente achar isso. Depois a gente tem o timestamp, que é a data da última modificação desse arquivo ou diretório, ou criação, no caso dele só ter sido criado e nunca mais modificado. E na última coluna, os nomes, ok? Permissões, timestamp, tamanho do arquivo, nome do arquivo, e é isso. Vocês conseguiram ir fazendo juntos aí? Calma, deixa eu ver aqui, a gente já viu o 3, o 4... O 5, a gente viu até o 5, que é o listando aqui.
ele mostra aqui, ó, alguns outros símbolos que podem ter lá, mas que são muito raros, tá? Muito raros daqui para frente. Mais comum é isso aqui, D, o tracinho e o L, que é o primeiro símbolo aqui desses 10 caracteres, tá? Aqui ele fala das permissões, né? Contagem de links físicos, aqui ele coloca lá no slide, não tinha visto aqui ainda, com calma. O proprietário, o grupo, tamanho de arquivo, registro da TIONA. E aqui depois tem mais algumas opções que a gente pode usar junto com LS, se vocês quiserem testar para ir pegando jeitinho, podem fazer. Ok? Então, vimos aqui agora até o capítulo 5. Alguma dúvida? Acho que não. Tudo certo, professora. Tá. Tentem repetir esses comandos, né? Pelo menos os comandos que estão lá no conteúdo do site, né? Ou nos slides, esses slides estão lá no Moodle já. Testem, vejam se funciona, vejam se o resultado esperado é o que acontece de verdade, para daí vocês terem dúvida, tá? Para terem dúvidas ou para entender mesmo os comandos, vocês precisam testar, vocês precisam colocar a mão na massa. Como eu falei, a plataforma da Cisco facilita muito isso, porque vocês não precisam instalar o Linux no computador, nem que seja numa máquina virtual, você já tem o terminal ali no navegador e consegue fazer tudo ali. Façam, tá? Depois, hoje, sem falta, eu vou colocar as atividades, tá? Tem 2 atividades que eu vou colocar que vão valer como presença até essa semana, tá? Aí, a partir da semana que vem, vai ter uma atividade por semana para a gente contabilizando presença e vai também servir para fazer a nota de trabalho ali do bimestre, tá? Beleza? Beleza. Ok, então, se não temos dúvidas, vou parar a gravação para não ficar muito mais